Olá, hoje é 11 de janeiro de 2024. O grupo de conjuntura está reunido aqui para o seu primeiro podcast deste novo ano. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a economia mundial, sobre algumas questões envolvendo inflação e desemprego, questões que estão suscitando um grande debate aqui no exterior. É, os mais, primeiramente, os mais recentes relatórios das instituições internacionais destacam a perspectiva de uma desaceleração adicional em 2024, né? Sobre isso aqui, o Lixa vai falar aqui ao final da minha exposição e da Margarida, né? Eu vou colocar aqui, eu vou começar colocando uma questão específica que tem sido bastante debatida. Começou a ser debatida agora, no exterior e também no Brasil, que é de grande importância para o futuro próximo da economia, que é o comportamento incomum de inflação e desemprego em face da política monetária, do ciclo de política monetária restritiva que vem sendo adotado no mundo, né? É, então, vamos lá. A partir do primeiro trimestre de 2021, houve uma escalada da inflação no mundo, e destacadamente nas economias avançadas, que viviam um ambiente de inflação baixíssima, né? Se achava que a inflação estava morta há mais de 10 anos, ou há cerca de 10 anos. De início, essa escalada da inflação foi vista por muitos como um problema puramente temporário, de restrição de oferta de alguns bens, por exemplo, insumos eletrônicos, e de alguns serviços, por exemplo, aluguel de contêineres, frete internacionais, restrições essas associadas à desorganização da oferta provocada pela pandemia. Acontece que a inflação não se revelou tão temporária assim, né? A persistência da inflação por todo o ano de 2021 e até o final de 2022, quando atingiu o seu auge, né, com taxas de 2 dígitos, né, pouco mais de 10% na Europa, isso acabou convencendo bancos centrais a iniciarem um ciclo de aperto monetário, de política monetária restritiva, que levou, desculpe, rápida e intensamente a taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ao longo de 2022 e 2023. Em 2023 se mantiveram altas, né, no pico, essas taxas de juros, né? O que aconteceu? Como é que a inflação, o que aconteceu com a inflação a partir disso aí? Desde o início de 2023, a inflação passou a cair. E caiu tão rápido quanto subiu, o que foi uma surpresa, né? Que muitos achavam que a gente poderia até estar entrando num processo de estagflação, né? Como dos anos 70. Mas ela caiu muito rápido, dos níveis em torno de 10% no final de 2022, a inflação caiu para 2,9% na área euro em dezembro desse ano, de 2023, e 3,4% nos Estados Unidos. Até aí, a gente até poderia dizer que isso aí ocorreu de acordo com o script. Foi uma surpresa essa queda rápida, mas a gente poderia interpretar dentro do script tradicional, quer dizer, a inflação sobe, os bancos centrais elevam as taxas de juros e a inflação cai. Mas essa interpretação, quer dizer, primeiro, desculpe, o Banco Central eleva os juros, isso aí desacelera a economia, aumenta o desemprego e a inflação cai. Mas essa interpretação dos fatos começa a se revelar pouco convincente. Pelo menos quando nós examinamos os dados de desemprego.
né? O desemprego não está tendo o comportamento que se esperava. Só para lembrar, o economista norte-americano, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, que, aliás, foi um dos primeiros economistas a apontar que a alta da inflação lá atrás não era temporária, que estava associada a políticas fiscais fortemente expansionistas, etc. O Larry Summers, ele, no ano passado, disse: olha, a taxa de desemprego vai ter que subir até 10% nos Estados Unidos para reverter essa inflação que está aí, né? Mas isso não aconteceu, né? Uma simples inspeção dos dados de taxa de desemprego nos Estados Unidos e na Europa nos mostra isso. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego está em 3,7%, muito próxima dos níveis mais baixos da história. Isso apesar das taxas de juros, desse ciclo tão contracionista da política monetária, né, com taxas de juros tendo subido a níveis tão altos, né? É, e na Europa, as taxas de desemprego também estão estabilizadas, em torno de algo pouco abaixo de 6,5%. E não, o mais importante, elas não subiram depois que se iniciou o ciclo de alta dos juros, né? Esse quadro, então, acabou reacendendo a polêmica entre economistas, que foi muito bem retratada num artigo excelente da revista Economist desta semana. É, é, Nesse artigo, o que se mostra é que mostra uma polêmica que tem um interesse muito mais, que vai muito mais longe do que o mero interesse acadêmico, né? Porque isso vai ter influência sobre a política econômica, etc., né? É, A questão, o debate é basicamente o seguinte, quer dizer, você, usando aqui a terminologia lá da da revista Economist, né, tem aqueles economistas, os defensores, ou time, a turma da inflação transitória versus a turma da inflação persistente, né? Então, essa turma da inflação transitória parecia derrotada pela duração da inflação, pela alta da inflação, tudo mais. Só que agora, né, diante dessas evidências aqui que eu acabei de me referir, eles começaram a declarar vitória no debate. O Larry Summers parece que ele tinha ganhado, porque a inflação subiu. Mas vejam só, a inflação caiu e não teve nem uma alta do desemprego. Então, não foi a política monetária, né? Então, nessa linha de argumentação, a política monetária restritiva teria sido inútil para conter a inflação. E insistir nela poderia causar danos desnecessários à economia mundial. Então, isso aí esse é o debate. Claro que a turma da inflação persistente agora está também contra-argumentando, etc., né? Mas no Brasil, também essa questão acaba se refletindo, porque, como todo mundo se lembra, no início do ano havia uma expectativa de um crescimento muito baixo, né? E de uma inflação mais alta do que se verificou. E o que aconteceu ao longo do ano? A economia cresceu provavelmente 3%, ou em torno disso, né? Que é um crescimento bastante razoável. A taxa de desemprego caiu bastante, né? Caiu muito, né? Para níveis só verificados antes, lá no início de 2015. E, apesar disso, a inflação baixou, né? A ponto de fechar o ano abaixo do teto da meta. Então, é claro que isso aí também vai levar, ou já está levando muitos a questionarem a política monetária por esse lado, né? Como é que a gente pode entender essas questões, né? Eu vou parar, eu só vou colocar a questão aqui, vou passar
a bola aqui para Margarida, em primeiro lugar, e depois para o Lixa, para tentar desvendar esse mistério. Bom, Francisco, obrigada aí pela sua exposição. Então, vou fazer uma contra-argumentação a favor da política monetária, e aí eu vou desenvolver um pouquinho mais. Quer dizer, caso os bancos centrais nas principais economias do mundo, né, não tivessem feito nada, né, provavelmente a gente teria um outro ingrediente de inflação, que seria expectativas de inflação. Então, nesse caso, né, as expectativas de inflação teriam subido muito mais do que subiram, porque não tem mais nenhum contraponto aí de política monetária, dizendo, olha, a gente está cuidando da inflação, e provavelmente a inflação teria atingido um nível muito mais elevado, com consequências, inclusive, sobre todos os preços na economia, né? Sobre salários, reajustes de salários, são um componente muito importante no processo inflacionário, e provavelmente a gente teria tido uma inflação que teria atingido um pico mais alto, né? E agora uma desinflação de custos que está acontecendo, mas eventualmente seria até mais enfraquecida, porque o componente expectacional teria sido totalmente desancorado, estaria totalmente desancorado por uma decisão de bancos centrais de não responder com política monetária uma inflação de 10% na Inglaterra, de 10% na zona do euro, de mais de 10% na economia americana. Então, só fazendo aí um contraponto. E aí, para fechar um pouco essa toda linha de argumentação e esse eventual enigma que se tem, o trade-off entre inflação e crescimento, então, não existe mais. A tal curva de Phillips, então, ela, né, enquanto um aparato teórico importante está destruído. Eu queria chamar a atenção que tem 3 fatores que a gente pode adicionar à nossa análise e, com isso, tentar relativizar um pouco esse debate tão acalorado, teoricamente, se a política monetária então não serve para nada. Eu estou radicalizando. Em primeiro lugar, em grande parte das economias avançadas, e os Estados Unidos são um ícone para isso, as políticas fiscais adotadas, super expansionistas, adotadas durante a pandemia, ainda estão em vigor. O caso americano é mais intenso ainda essa política fiscal expansionista pelos programas, né, de infraestrutura, todos os programas que o Biden implementou e grande parte deles o Congresso acabou aprovando. Mas na zona do euro, na Europa em geral, você ainda tem uma série de políticas, especialmente aquelas destinadas às transferências de renda às famílias, ainda em vigor, né? Então, de um lado, uma política monetária contracionista, mas uma política fiscal expansionista, neutralizando, em certo sentido, a política monetária e expandindo a demanda agregada, né? Atuando liquidamente. Isso, inclusive, responde por que o pouso das economias mais avançadas, apesar de políticas monetárias super contracionistas, tem sido mais suave do que aquilo que a gente imaginava. Um segundo aspecto que a gente tem que inserir também na nossa análise é a questão do mercado de trabalho, né? Algumas economias aí, a gente tem dados que evidenciam isso, colocam que a taxa de participação, ou seja, a relação da população economicamente ativa que se coloca no mercado de trabalho, dividido pela população em idade ativa, ela não se recolocou ao nível pré-pandemia. Então, a pandemia serviu para muitas coisas, inclusive as pessoas refletirem mais sobre a intensidade que elas iam de tempo alocar ao trabalho, aposentadorias, enfim. Isso tudo mudou a dinâmica do mercado de trabalho e, em muitos países, essa taxa de participação ainda não é aquela do nível pré-pandemia. Isso significa que, se há uma queda na taxa de participação, por si só, você já tem aí uma contribuição para a queda da taxa de desemprego, ou pelo menos pela sua manutenção, que é a grande questão. A maior parte das economias está com uma taxa de desemprego relativamente estável, né? Diferente do caso brasileiro, que ela caiu muito. E, por último, assim, quer dizer, enfatizar o que todo mundo já colocou, inclusive você, Francisco, que essa inflação que jogou as inflações para cima nas economias mais avançadas, e surpreendeu todo mundo, agora a gente está tendo o processo inverso, que é uma desinflação grande de custos, com queda de preços de commodities, né? Com a recomposição das cadeias globais de produção,
né? Isso tudo está contribuindo para essa queda importante da taxa de inflação nas economias mais avançadas. Mas então eu queria finalizar dizendo que eu ainda acredito na política monetária, até que me provem o contrário, e caso os bancos centrais não tivessem respondido, provavelmente a gente poderia ter aí um ciclo inflacionário muito mais longo e mais intenso do que aquele que a gente teve a nível mundial. Tá? Deixa, passa a bola para você. Obrigado, Margarida. Tá? Eu concordo contigo, não? E o que Francisco Eduardo coloca, não? A pandemia e a pós-pandemia colocou a economia mundial em águas nunca antes navegadas, não? Assim, a gente teve um conjunto de eventos, choques, não? Mistura de política fiscal expansionista, com problemas pelo lado da oferta, não? Nas cadeias produtivas, posteriormente políticas monetárias contracionistas, tivemos um conjunto de choques que um pouco podem ajudar a explicar a dinâmica das séries temporais que a gente vê agora, não? A série temporal da inflação, das taxas de crescimento das economias ou da taxa de desemprego. Tá? Mas como o Francisco Eduardo colocou no começo, digamos, minha parte agora seria um pouco apresentar alguns dos cenários que foram propostos a nível internacional. Esta semana, o Banco Mundial, na terça-feira, apresentou as perspectivas para este ano, 2024 e 2025. Tá? Vou fazer uma pequena síntese do cenário do Banco Mundial, que eu considero relativamente pessimista, colocaria dentro do conjunto de projeções um pouco mais do lado pessimista. O Banco Mundial basicamente considera que em 2024 a economia mundial continuará num terceiro ano de desaceleração. Tá? Se a economia mundial cresceu no ano 2022 3%, em 2023 ainda não sabemos, mas pode ter sido um número próximo de 2,6%, para este ano 2024, ela está pensando num crescimento um pouco menor, 2,4%. Tá? Basicamente, o argumento do Banco Mundial é que os juros altos ainda, a redução no comércio internacional e o baixo crescimento da China explicariam esse crescimento de 2,4% para este ano. Tá? Para o ano que vem, 2025, se pensa um crescimento um pouco superior, 2,7%. Mas ainda alguns países, especialmente países em desenvolvimento, não têm retomado a produção que tinham em 2019, antes da pandemia. Tá? Então, o Banco Mundial percebe que ainda existem problemas que vêm pelo lado do aperto monetário, restrições no crédito, baixos níveis de investimento, e coloca como problemas que podem acontecer uma dívida pública elevada e o acesso restrito de alguns países para problemas de alimentos. Tá? Nesse sentido, então, ela prevê que os Estados Unidos deve crescer menos este ano que o ano passado, crescimento esperado para Estados Unidos este ano 1,6 contra 2,5 de 2023, tá? E a mesma coisa com a China, crescendo este ano 4,5 contra 5,2. No caso da América Latina, o crescimento seria parecido com o do nível mundial, não? Basicamente um crescimento um pouco menor este ano que do ano passado, tá? No caso brasileiro, a previsão para este ano é de 1,5 contra 3,1 no ano 2023, tá? Então, basicamente esse é o cenário, é um cenário onde ainda a economia mundial está se ajustando, tá? Nesse cenário pós-pandemia, onde ainda tem os problemas do aperto monetário, alguns problemas de restrições de crédito e investimento. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que, ainda que qualitativamente todos os cenários são esses, os números do Banco Mundial que apresentou esta semana são um pouquinho menores que outros que a gente vê em outras instituições internacionais.
Agora, São, Lígia, apesar desse cenário ser pessimista, como você falou, pessimista nesse sentido, né, de terceiro ano consecutivo, né? Visto dessa maneira, né, até que parece um pouso suave bastante satisfatório, né? Porque se a inflação recua para os níveis, para as metas, né? E a economia já, a política monetária reverte, a economia já volta mundial a crescer em 2025, né? Aumentar o crescimento. E o desemprego, na verdade, acaba ficando em níveis tão baixos, né, em nível internacional, até que é um pouso suave dos sonhos, digamos assim, em certo sentido. É, a proba... Agora, existem riscos muito grandes, né? E isso aí que a gente está falando de pouso suave e tal, mas há riscos, né? Inclusive que esse relatório do Banco Mundial coloca, mas outros colocam, outros analistas colocam também, né? Inclusive associados ao fato da permanência da taxa de juros alta durante um período tão grande, né, que pode acabar criando problemas de fragilidade financeira, né, para empresas, até bancos, né? É, enfim, há problema de dívidas elevadas, dívidas né? públicas. Então, e fora as questões geopolíticas, né, que a gente então, há vários riscos aí no ambiente. Pode ser que essa situação acabe não sendo, que a gente precisa ir acompanhando, pode ser que a situação internacional acabe não sendo tão, essa desaceleração tão suave quanto hoje parece ser a ideia dominante, né? De qualquer forma, a probabilidade de ter um poço forçado caiu substancialmente, não? Ou seja, Uhum. o cenário mais provável, como Francisco Eduardo está colocando, é do poço suave, tá? É claro que a gente deve lembrar que nos meses de março e abril do ano passado, quando a gente teve aqueles problemas financeiros, aqueles bancos americanos, Quebrar. 3 ou 4 bancos americanos que faliram, o Banco Suíço, tivemos alguns pequenos tremores ou turbulências financeiras que nos lembram sempre desses problemas que ainda subsistem na economia mundial. Ok. Nós, ao longo desse ano, vamos ficar acompanhando essa questão e outras, né, que no plano internacional afetam, podem ter um efeito importante sobre a economia brasileira. Ficamos hoje por aqui e até a próxima quinta-feira, né, com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.